Olá a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa aula, nós vamos estar estudando mais um capítulo do livro do pastor John Piper. E o tema para nossa aula é Vivendo Sobrenaturalmente como Igreja de Cristo. Eu sou o professor Jutei Cruz, sou o seu facilitador. Eu quero convocar os irmãos e ouvintes da EBD para, nesse momento, nós orarmos a Deus. Vamos lá? Querido Deus e Pai, neste momento entramos na Tua presença e queremos glorificar o Teu nome. Te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar diante do Senhor estudando a Tua palavra. Peço ao Senhor que dirija os meus sentidos e conduza o corpo de Cristo nessa manhã, ligados, juntos, a aprender mais de Ti, a conhecer mais do Senhor. O Senhor conhece nossas limitações e tudo aquilo que nós necessitamos do Senhor nesse momento, que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar naquilo que seja necessário para que nós sejamos edificados na Tua palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso tema para hoje é Vivendo Sobrenaturalmente como Igreja de Cristo. O autor, ele chega a dizer que a igreja, ou viver cristão, é sobrenatural ou perde a sua essência. Ou é sobrenatural ou é nada, ou não tem sentido. Ele cita Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, 5, e onde Pedro chama os crentes de pedras vivas, casa espiritual. E ele faz ali uma separação daquilo que é espiritual e daquilo que é natural. Então, viver sobrenatural é viver o espiritual de Deus. É viver essa dimensão. Também, porque nós somos seres carnais, seres humanos. Mas o autor, ele traz essa questão à tona para despertar o povo de Deus sobre esta dimensão metafísica, essa dimensão espiritual que a igreja ela precisa, que faz parte da dinâmica ministerial da igreja. Essa igreja citada pelo autor, que deve viver sobrenaturalmente, nós achamos ela baseada aqui, como ele em 1 Pedro 2,5, no Novo Testamento, a partir de Atos dos Apóstolos. Essa igreja, ela se consolida a partir das vivências do Novo Testamento, mas ela se apoderou de toda uma construção que foi feita ao longo da história. Então, a igreja ela se apodera desse acumulado de experiências, de vivências, no Antigo Testamento, principalmente, que está registrado na Bíblia. E todas essas experiências espirituais, elas compõem esse sobrenatural que nós precisamos definir, precisamos discernir, entender como um sobrenatural que não é algo vago. Essa sobrenaturalidade, se pode dizer assim, não é algo vago, não é algo vazio, e sim algo
que tem uma composição que foi elaborada pelo próprio Deus ao longo dos tempos bíblicos. Então, vivendo sobrenaturalmente como Igreja de Cristo, tem esse sentido de que a igreja ela precisa se dispor e estar atuando, porque, como eu disse, faz parte da dinâmica ministerial da igreja, a ação no sobrenatural. Então, como eu disse, a igreja ela se apossa, né, desse acumulado de experiências. Esse momento ele é consolidado em Atos 1:8, no Novo Testamento, quando o texto ele diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Vejamos, então, que aí nós temos um marco divisor, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Porque no Antigo Testamento, as experiências com o Espírito Santo, elas se davam sobre pelo menos três tipos de pessoas. Reis, profetas e sacerdotes. Reis, profetas e sacerdotes tinham o privilégio de estar sempre provando dessa dimensão sobrenatural, que a partir das experiências e das vivências do Novo Testamento, como eu disse, principalmente Atos dos Apóstolos, onde a igreja ela é empoderada e ela recebe todo esse arcabouço, né? Ela recebe um acesso a esse composto, esse arcabouço de experiências que compõem esse sobrenatural e que tem os seus agentes que nós vamos estar vendo através dos slides a seguir. Então, o Espírito Santo é o agente agora que vai introduzir os apóstolos, os discípulos, nessa dimensão. Ele tem também essa missão. Então, no slide 2 aqui, eu defino, o dicionário define etimologicamente sobrenatural como aquilo que ultrapassa o natural, que é de outra dimensão, né? Que rompe as leis naturais, fora do comum, extranatural, sobrenatural. A palavra sobrenatural é composta, né? Sobre, quer dizer acima, natural quer dizer normal. Então, sobre, acima, natural, normal, acima do normal. Também se considera que esse sobrenatural ele só pode ser conhecido por fé. Ele só pode ser acessado através da fé. Não é? Então, é assim que fica etimologicamente de uma forma básica, definido o que é sobrenatural. Sobre, acima, natural, normal. Então, sobrenatural é aquilo que está fora, para além dessa realidade que os seres humanos vivem. E que, portanto, só pode ser acessada por fé. No caso da igreja, através do Espírito Santo. Então, precisamos ver, como eu disse, que a igreja ela se apropriou desse arcabouço, desse acúmulo de experiências vividas pelos antepassados, né? No Antigo Testamento temos vários registros desse acumulado de experiência, dessas vivências que a igreja ela digamos assim, toma até emprestado esse jargão da teologia da prosperidade, ela toma posse, né, dessas experiências. E o sobrenatural no Antigo Testamento ele tem uma outra conotação, uma outra, digamos assim, uma outra pegada, né? O sobrenatural. E
E temos vários registros, né? Temos vários registros no Antigo Testamento que falam, que narram, trazem algumas narrativas. Eu queria começar lá do princípio. Quero começar lá do princípio, onde Adão, né, o sobrenatural no AT, no Antigo Testamento, AT aí é a abreviação para Antigo Testamento. Então, a Bíblia, no Gênesis, capítulo 1, 2, 3, fala que Adão, ali nós temos o primeiro contato do sobrenatural com o natural, que é Deus, né? Deus é espírito, então, portanto, Deus é sobrenatural. E Deus, ele entra para fazer o homem, para fazer a obra da matéria, e ele constitui Adão ser natural, mas Deus, ele é sobrenatural. Veja, que coisa, né? Deus, ele é sobrenatural. Então, nós temos aí o primeiro agente, aquilo que eu vou chamar de agente, ou entidade, ou pessoa do sobrenatural, que é Deus. E Deus não está só, porque o texto diz façamos. Então, nós temos 3 agentes. Nós temos um agente, mas nós temos um agente que diz façamos um homem. Então, dá a entender que nós temos ali a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu vou definir como Deus sendo esse primeiro agente do sobrenatural, constituindo um ser natural que é Adão, mas a Bíblia, ela traz a narrativa de que Deus visitava Adão no Jardim do Éden pela viração da tarde. Então, eu quero destacar aqui que existe uma diferença grande das experiências vividas no Antigo Testamento, principalmente em Adão. As experiências do sobrenatural que Adão provou, elas são muito mais completas, porque Adão, ele era constituído da matéria, era um ser humano físico, mas ele tinha todos os dons. Adão tinha plenitude natural e plenitude sobrenatural antes da queda. Então, Adão, ele não tinha necessidade de dom, ele não tinha necessidade ele não tinha dificuldade, na verdade, de acesso a Deus, de acesso ao sobrenatural, porque ele era um homem pleno. Adão era foi um ser que foi feito pleno, o primeiro ser pleno, né? Mas, no pós-queda, com o advento do pecado, há uma perda, um rompimento dessa plenitude, né? Porque Adão agora perde essa ligação completa, essa capacidade de penetrar no juízo, de penetrar no sobrenatural, de ser entronizado na presença de Deus, sem o auxílio de dons, né? Na verdade, ele tinha os dons, mas tudo que era nato do homem, essa percepção, tanto do mundo físico como uma percepção do mundo sobrenatural, que estava ali sendo aperfeiçoado entre Deus, diretamente Deus vinha visitar Adão, entre Adão e Deus, entre Deus e Adão. Isso aí é perdido na pós-queda, e o que nós vamos ver ao longo de todo o Novo Testamento é Deus pavimentando este caminho, é Deus pavimentando essa estrada ao longo da história, que vai para fazer uma retomada, né? Uma retomada dessa dimensão que o homem perde, né? O homem perdeu na queda, e Deus vai reintroduzir, vai novamente retomar. Então Deus vai pavimentar uma estrada com várias experiências, para que retorne ao homem essa capacidade de ver e de sentir que nós temos, dadas pelo Espírito Santo, mas isso aí está lá, isso aí é a forma como isso se desenrola ao longo da história, que a gente ouve falar em sobrenatural, e já é algo pronto, mas se nós formos separar em partes, nós vamos perceber que isso foi perdido e que o próprio Deus, ele vai reconstruir ao longo dos anos esse sobrenatural, essa retomada.
obviamente de outras formas, né? Aquilo que era nato, pertinente ao homem, Adão, agora tem que ser doado, tem que ser aperfeiçoado, porque nós recebemos os dons e nós temos que aperfeiçoar os dons no Espírito Santo para que nós, Igreja de Cristo, vivamos essa dimensão que o autor está falando, né? A dimensão sobrenatural. Então vamos ao próximo slide. E aqui tem um diagrama. Esse diagrama é como eu vinha falando. Aqui tem o sobrenatural e a espiritualidade. É essa construção. Então, ao longo de 4.000 anos, depois da queda, isso levou mais ou menos 4.004 anos até chegar em Jesus, onde a igreja novamente vai ser empoderada, né? Ela perdeu, o homem tinha perdido essa capacidade e Deus, ele, de uma forma muito mais ampla, isso é ampliado, né? Para todas as nações, todos os povos, e vai acontecer ali em Atos. Então, nós temos aí as fases que Israel, que o povo de Deus viveu juntamente com Deus, onde Deus agora, que era um Deus que se manifestava homem, ele como homem é um homem caído, é um ser caído, e o pecado ele nos rebaixou muito, Deus não pode agora, nesse estado de queda do homem, de perfeição, se mostrar totalmente. Então, revelação, teologicamente falando, quer dizer, é algo que vai tirando, é como se fosse tirando a cortina pouco a pouco. Então, o homem ele está fragilizado pelo pecado e Deus vai, ali de uma forma muito singela, ir se mostrando pouco a pouco ao homem e ir construindo, através das teofanias, das hierofanias, né? No Antigo Testamento, através da teofania, da hierofania, Deus vai se manifestar ao homem. Então, nós temos aí a primeira fase, que foi a fase dos patriarcas, vivida ali por Abraão, Isaac, Jacó. Nós temos aí cerca de 2000 antes de Cristo até 1200 antes de Cristo. A segunda fase do homem vivendo novas experiências com Deus é a fase do juízo. Essa fase é uma fase um pouco curta, né? Vai de 1200 a.C. a 1050, então foi um período curto. A terceira fase é a fase dos reis, a fase da monarquia. Ela vai de 1050 a 930 a.C. E a quarta e última fase é a fase da dominação estrangeira, né? Dominação estrangeira começa ali na Palestina, naquela região, com Alexandre. Alexandre o Grande é um dos expoentes dessa dominação. E nos dias de Jesus nós vamos ter os Césares, né? Os Césares, eles vão estar dominando ali, o Império Romano começa a dominar em 65 a.C., ela já domina ali a Palestina. Então, em todas essas fases que vai durar e percorrer 4.000 anos, há uma evolução na espiritualidade do povo de Deus. Em cada uma dessas fases, Israel, digamos assim, vai viver uma experiência diferente. Eu quero chamar a atenção aqui, eu falei de teofania. Teofania é quando Deus ele se manifesta em coisa, lugar ou pessoa. É Deus se manifestando em coisa, lugar ou pessoa. Nós temos o exemplo da sarça ardente, que ele é uma teofania. Deus fala com Moisés, é uma experiência ali, vivida entre Moisés e Deus. E a hierofania é a manifestação do sagrado. Então pode ser um anjo se manifestando a uma pessoa. Então, teofania. Teo quer dizer Deus, fania ou faneia quer dizer mostrar ou manifestar. Enquanto que hierofania, hiero sagrado, e fania também revelar ou se manifestar. Então, essas duas palavras, elas fazem parte dessa formação, dessa pavimentação que Deus está fazendo, onde ele vai se manifestar
e teologicamente esse fenômeno vai ser conhecido, vai ser designado por esses dois termos, né? Nós temos vários exemplos de manifestação do sagrado nas forças da natureza no Antigo Testamento. Nessa fase dos patriarcas, nós temos as experiências de Abraão sendo visitado pelos anjos, Jacó, no Val de Jaboque, a própria descida para o Egito, que daqui a pouco nós vamos ver. Na fase dos juízes, nós temos o Sansão, o sobrenatural de Deus muito forte ali sendo vivido. Na fase dos reis, nós temos vários milagres nas guerras, nas pelejas davídicas e de outros reis, né, que Deus miraculosamente livrou Israel através deles. E no Novo Testamento, nós temos a pessoa de Jesus, que reúne em si todas essas experiências e ali empodera a igreja. Então, esse diagrama aí é para dividir em fases, para ficar mais fácil, né, para não ficar solto de saber que Israel, que o povo de Deus viveu essas fases e que durante essas fases, que vai durar aí mais ou menos 4.004 anos, é onde vai ser aprimorado, aperfeiçoado esse conhecimento de Deus, no sobrenatural de Deus. Cada grupo, cada pessoa, cada tribo, cada profeta, cada juiz, cada rei vai ter a sua experiência e, de alguma forma, isso vai ser escrito. Obviamente que nós temos alguns desses termos, eles são tardios ao acontecimento, porque existem designações para esses símbolos, né, esse imaginário coletivo, que ainda não tinham sido formadas, né? Então, a pessoa de um anjo vai saber que é um anjo. Quem vai saber que é o Senhor que está falando? Como é que vem essa voz? Essas designações de bem, do mal, de céu e de inferno, das forças das trevas, dos demônios, de anjo caído, demônio, juízo, né? Essas designações, elas são tardias a alguns períodos desses, como dos patriarcas, né? Que é chamado também a época da oralidade. Então, teve um período na Bíblia em que as experiências do sobrenatural, ou as experiências do povo de Deus, eram passadas de pai para filho oralmente. Essa época ficou chamada como a época da oralidade. Então, não existia escrita, não existia o registro, né? Então, era passado a história oral, até chegar ao período da escrita, né? Que a escrita surge, e aí começam a se escrever essas histórias, essas narrativas, que vai compor aí, ao longo do tempo, com tantos escrevendo as histórias dos antigos, dos pais, dos profetas, que vai constituir o cânon. E se você for olhar, a Bíblia, ela é um livro físico, mas é um livro de uma espiritualidade tal qual nenhum outro livro. Israel, ele vai experimentar, o povo de Deus vai experimentar em todo o momento a presença de Deus. A presença de Deus. Em todas essas fases. Vamos avançar aqui no próximo slide. Então, antes de eu falar, eu estava falando das fases. Então, como eu falei que algumas formações que vão designar, que vão separar uma experiência, uma hierofania, uma teofania, um metafísico, o mundo da matéria, elas são tardias. Quando eu falo tardias, ao momento em que os fatos acontecem, é porque não existia ainda a filosofia, não existia ainda a matemática, a metafísica, não existia o conhecimento espiritual, teológico, escatológico. Tudo isso aí são tardios, ou seja, essas elaborações elas vão acontecer depois, ou seja, os desígnios dos fatos ocorridos, dos mistérios, das manifestações de Deus, elas vão ocorrer depois. Primeiro nós temos o fato e depois nós teremos os registros. Então, para definir melhor, para clarificar o que eu estou a dizer, aqui nesse slide onde o sobrenatural no AT,
eu tenho um registro ali de Jó. E Jó é um livro muito sobrenatural. Muito sobrenatural. O livro de Jó. O livro de Jó tem vários registros. Eu separei aqui Jó 1, verso 21. E Jó disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Perceba nessa fala de Jó, em que ele atribui a Deus aqui o mal que caiu sobre ele. Porque nesse momento da história, não existia o bem e o mal como força sobrenatural. Em grande parte do Antigo Testamento, tanto o bem como o mal vai ser atribuído a uma só pessoa. A pessoa de Deus. Então, tanto o bem como o mal, nesse momento aqui, é atribuído a Deus. Bem que nesse texto, que é escrito depois dos fatos, já num tempo mais maduro, você já tem ali a pessoa de Satã. E diz que os filhos de Deus vieram ter com Deus, e entre eles veio Satã. Mas Satã, no Antigo Testamento também, em dado período da história, não personifica a pessoa do mal. Satã não traduz essa figura do diabo. Não é empregado para o diabo, para o anjo caído. Satã, em certa fase do Antigo Testamento, ela tipifica todo aquele que coloca tropeço adiante do outro. Então, se uma pessoa arma uma cilada para alguém, se uma pessoa entrega alguém, calunia alguém, qualquer pessoa era considerada Satã. Como esse termo ele era avultado dessa coisa não boa, quando a espiritualidade, o sobrenatural, ele está mais maturado no imaginário coletivo de Israel, é associado ao diabo esse nome Satanás. Então, perceba que aqui, tanto o bem quanto o mal, ele não tem essa separação metafísica. O bem é para cima, o céu é para cima, o inferno é para baixo. Essas formações, algumas delas, elas vão fazer parte do imaginário coletivo de Israel, depois que Israel ele vai, digamos assim, fazer uma miscigenação cultural, ele vai fazer um estágio cultural com outros povos, nós vamos ver mais à frente. Uma outra informação interessante que eu estou falando, primeiro eu falei de Atos 1:8, onde a igreja é empoderada e ela se apossa de todo esse arcabouço que constitui esse sobrenatural, mas isso não é algo pronto, é algo que é construído ao longo dos anos, para formar esse sobrenatural. É Deus que pavimenta esse caminho, é Deus que se revela pouco a pouco para trazer o homem para perto de si, nessa dimensão sobrenatural, que foi perdido no Éden por Adão, que tinha essa concretude. Adão ele tinha tanto o natural como o sobrenatural, era para ele natural. Então, o autor diz, viver sobrenaturalmente. A igreja, só a igreja se ela viver essa dimensão na sua totalidade. Então, uma outra coisa que no Antigo Testamento vai ser tardio de conhecimento das pessoas, ou seja, alguns fatos ali ocorrem, mas as designações, quando você vê lá num texto do Antigo Testamento, um texto uma coisa que aconteceu bem remotamente, por exemplo, a palavra coração. Então, o judeu do Antigo Testamento, ele sente, para ele, o coração é aqui. Essa parte aqui é o coração. O judeu sente aqui. O judeu não sente aqui, não sente aqui. Não o judeu, o hebreu, que é mais para trás ainda. O hebreu não sente aqui, porque essas formações, essa designação do coração como centro da decisão da alma, elas são ainda tardias. Vai ser mais para frente. Então, quando se escreve, já está mais maduro esses conceitos, e aí se emprega num fato que aconteceu
mas lá de forma mais remota, mas num tempo mais distante. Então, o texto diz: as minhas entranhas se regozijaram, eu me alegrei nas minhas entranhas. Então, como não tinha essa formação, coração, alma, psique, nesse momento aí você percebe em alguns textos a forma de falar, de designar aquilo que se sente, mas com um órgão que, na verdade, posteriormente vai ser a psique e não o ventre, né? Então, o intercâmbio cultural, nesse slide agora que a gente está aí na tela, o sobrenatural, eu classifiquei como um intercâmbio cultural. Ao ponto que a gente vai avançando, as coisas vão ficando mais claras. Então, Israel, o povo de Deus, que em algum momento ele vai ser hebreu, em outro momento ele vai ser israelita, em outro momento ele vai ser judeu, o mesmo povo, cada termo desse designa uma fase da vivência desse povo, ele viveu mais ou menos 3 grandes intercâmbios, e aqui eu trouxe esses exílios mais para nos ajudar a entender o que seja essa composição sobrenatural que Israel não tinha. Israel não tinha, o povo hebreu, ele não tinha essa espiritualidade. Então, dentre todas as coisas, os exílios e os cativeiros ensinaram muito. E foram locais, foram lugares onde Deus necessariamente teve que se fazer presente sobrenaturalmente, livrando o seu povo. Então, o primeiro lugar que eu quero citar é o Egito. Então, você tem aí essa cena em gravura, onde ali é o encontro de Moisés e Arão com o faraó, onde a serpente, né? O cajado de Moisés vira serpente, o faraó também chama os seus bruxos e transforma a madeira em serpente, e a serpente de Moisés traga a serpente dos bruxos. Na verdade, não é dessa cena bem que eu quero falar, mas da vivência em si. Quando Israel ele vai para o exílio, que é uma questão de sobrevivência, de fome, enfim, e depois se torna um cativeiro, na verdade, ele influencia aquela gente ali no Egito, né, na África, mas ele também é influenciado. Ele dá da sua experiência com o único Deus, triuno, mas ele também recebe influência. E que influência? O povo egípcio, ele era um povo que eles já tinham avançado em territórios que o povo hebreu não tinha. Eu falo território espiritual, se pode dizer assim. Então, no que diz respeito ao sobrenatural, os egípcios eles já tinham bem definido o pós-morte. Eles já tinham bem definido a vida, né, após a morte, as questões de destino, as questões de túmulo, as questões de recompensa no pós-morte, da espiritualidade, dos rituais animistas, de consulta a deuses, a entidades espirituais. Então, eles já tinham uma construção mais consolidada do sobrenatural do que Israel. Se você pegar a Bíblia, você vai perceber. Se você for para a história também, você vai perceber que os egípcios, no panteão deles, tinham vários deuses, né? A Bíblia ali destacam pelo menos 10 entidades que são vencidas pelo Eu Sou, né? O grande Deus, o Yahvé, né? São vencidas todas as 10, são 10 pragas, cada praga está abatendo uma daquelas entidades, mas Israel ali, né, ao longo desse tempo, ele se apercebe daquilo e de alguma forma aquilo ali sai. Eles não saem do Egito da mesma forma que entrou, digo espiritualmente, né, como se eles também percebessem, né, a mente abrisse mais para essas questões do sobrenatural.
Então, no Egito, o Egito já tinha bem construído, bem definido uma espiritualidade, um sobrenatural, que não é ao Deus único, que não é ao Deus verdadeiro, Deus vivo, mas não deixa de ser sobrenatural. Porque sobrenatural não só tem o da Bíblia. Existem outras crenças, outras formas, outras dinâmicas de espiritualidade que não deixa de ser sobrenatural. Um segundo momento é na Babilônia. É um outro exílio, um outro momento. E na Babilônia, aí tem a figura do rei, né? Vendo na parede, escrito lá, né? A mão que apareceu naquele grande banquete escrevendo, mas não é bem sobre isso que eu quero falar, é um fato sobrenatural ocorrendo, mas é que esses povos do Oriente Próximo, os povos dali da Média, da Pérsia, da Babilônia, né, eles também já tinham um panteão de deuses, eles já tinham uma vivência sobrenatural bem definida. Então, esse é o grande cativeiro, né? O segundo grande cativeiro que Israel é levado. Primeiro vão 10 tribos, depois vão 2, Benjamim e Judá. E eles passam lá muitas décadas. E esses povos lá do Oriente Próximo, eles já tinham, na sua espiritualidade, bem definido céu, inferno, anjo, demônio. Eles já tinham bem definido essas questões de bem e do mal no sobrenatural. Nos rituais também sobrenatural, eles também tinham muita estrutura, eram bem estruturados. Nesse sentido da espiritualidade. Israel, quando volta desse segundo grande cativeiro, ele já volta praticamente com a sua espiritualidade definida. Esse segundo cativeiro na Babilônia ocorre mais ou menos em 587, e curioso, se nós estamos falando de uma pavimentação, de uma construção para definir o que seja sobrenatural, 587 é século VI, e é engraçado que, paralelo a esse fato do cativeiro, é também no século VI que está surgindo a filosofia. A filosofia surge no século VI, em Mileto, com um primeiro expoente que é Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, que são os pré-socráticos, e tem também os pós-socráticos, né? Dos quais eu cito Platão, onde eles começam a questionar a essência do ser, de onde tudo surge, para onde tudo vai, do que tudo é feito, o porquê disso, o porquê daquilo. Eles começam a definir mesmo o mundo material, questionando, mas é em Platão, onde Platão ele começa a entender que existe uma alma, que existe algo que não é natural, que é sobrenatural, o que ele chama de psique. Então, perceba que eu estou falando de uma vivência sobrenatural, mas um mundo que está em convulsão. Há uma convulsão no mundo, como se Deus estivesse movendo todas essas estruturas. E lá na frente, em Gálatas, nós vamos ver um texto falando da plenitude dos tempos. Ou seja, Deus ele se manifesta ao homem de várias formas, não só na cultura judaica, mas em todas as culturas em volta, né? Tem um livro chamado Israel e os povos vizinhos, onde há essa troca, onde há essa maturação, esse amadurecimento espiritual. Não acontece ali pontualmente no Novo Testamento, em Atos, né? No Pentecoste, que é o ápice, né? Da profecia dita por Joel há cerca de 400 anos antes, mais ou menos, onde Joel ele faz a promessa da infusão do Espírito. Era Deus já, né, preparando aquele ambiente. Ele já usa o profeta para dizer que
o homem retornaria a ter aquela comunhão primeira através do sobrenatural. Então o texto diz, e há de ser naqueles dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, né? Vossos filhos terão sonhos, vossos filhos terão visão, os idosos terão sonhos, e derramarei sobre os servos, sobre as servas, sobre toda a carne. Então, já era Deus ali, de uma forma profética, falando daquele momento que aconteceria. Então, quando Israel ele volta da Babilônia, ele já volta e já tem na filosofia do mundo grego que vai se definir ao coração, né? Que é a psique, o cérebro, a alma, o coração como centro da decisão, né? O coração como centro das decisões, a alma como centro desse imaginário que armazena toda essa ideia do cosmos, né? Todo esse imaginário coletivo, essas figuras, esse arquétipo que remete ao sobrenatural, né? Vão ser definidos pelos filósofos também, e com o advento da cultura greco-romana, você vai ter isso mais evidente na fala até dos apóstolos. Vamos ao próximo slide, já estamos perto já de finalizar. Então, aqui, agora a gente já pode falar nos agentes, né? Eu preferi não falar das experiências, nem dos agentes, mas falar de como é que isso acontece. Porque a Bíblia, ela é de uma riqueza, não se pode ler a Bíblia como um livro que se lê corriqueiramente. A Bíblia é como o mesmo nome, o nome mesmo define, biblioteca, né? Bíblia são vários livros. Então, a Bíblia ela é uma biblioteca, ela é um centro de pesquisa. Então, se você se debruçar pela Bíblia, é se debruçar também sobre a história humana, sobre a formação dos povos, sobre a geografia, sobre a arqueologia, sobre a teologia, sobre a filosofia. A Bíblia ela traz em si todo essa dinâmica, essas dimensões. A Bíblia, em nenhum momento, ela é um desafio à razão. Ela é um desafio à fé. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, são os agentes, eles agora nós podemos nomeá-los, né? Então, nós temos a Trindade, como eu falei, tanto no Gênesis como na carta de João 5:7, diz lá, porque 3 são os que testificam no céu, saber o Pai, o Filho, né? e o Espírito. Temos os seres viventes, né? Seres sobrenaturais, que foram vistos ali por Ezequiel no capítulo 1. Nós temos o arcanjo Miguel. Agora eu já estou falando dos registros que nomearam esses acontecimentos, que foram alguns deles narrados, né? Então, agora já se tem conhecimento. O anjo, quando se apresentou, ele disse o nome, né? Ezequiel tenta definir com as figuras de linguagem de seu tempo seres que tinham olhos por dentro, olhos por fora, né? Tenta definir o sobrenatural. Nós temos em Judas 1:9, um anjo que se identifica como Gabriel, é um agente do sobrenatural. Lucas 1:19, nós temos os serafins. Ou não, Isaías 6:2, Lucas 1:19, nós temos Gabriel. Judas 1:9, nós temos o arcanjo Miguel. Nós temos também os querubins, em Gênesis 3:24, que fechou o acesso ao jardim para que o homem não se tornasse um eterno pecador, né? Comesse da árvore da vida, depois de pecar. Nós temos os anjos ímpios de 2 Pedro 2, verso 4, Apolion e Abaddon, que são os anjos da destruição, registrados lá em Apocalipse, capítulo 9, verso... Então, depois da gente desconstruir ou da gente elaborar essa pesquisa, uma pesquisa pequena, mas quando a gente volta agora para ver esses agentes, a gente percebe que isso não caiu pronto no colo da igreja ali no Novo Testamento. Designa também Satanás, né, o demônio, ele é a antiga serpente chamada o diabo ou Satanás, Apocalipse 12. E também temos a Bíblia traz classes angelicais. Então, todo esse composto aqui são os agentes que compõem esse imaginário coletivo, né, que são os símbolos, né? Tem até um teórico, um psicólogo que fala sobre a questão da formação dos símbolos.
Então, as classes angelicais são principados, potestades, tronos e domínios, né, que está em Colossenses 1,6. Vamos ao próximo slide, já acelerando. E agora, depois de falar, de tentar construir aí, desconstruir, eu quero contar algumas experiências, mas chega o momento do empoderamento da igreja. Esse slide aí está falando do empoderamento. E como é que ocorre esse empoderamento? Eu comecei falando lá que o autor ele defende que a igreja seja realmente uma pedra viva, como diz em Pedro, que ela viva essa dimensão sobrenatural, que é o viés da igreja, a pegada da igreja, é o combustível para a igreja agir, é o diferencial. Eu me lembro de um missionário que ele foi para a Índia e quando ele chegou lá pregando sobre o Deus dele, todo mundo aceitou como uma coisa normal. E ele entrou em pânico, eu falo de Jesus, eles aceitam, normal, porque é mais um Deus para o nosso panteão, é até bom que tem mais esse aí para nos proteger. E ele voltou para o país dele e após orar, Deus usou alguém para falar com ele que o diferencial seria o sobrenatural de Deus. Ele orou e voltou para lá e Deus operou muitas conversões através de sinais, prodígios e maravilhas. Então, Atos 1:8 diz lá o texto, que eu chamei de empoderamento da igreja, e recebereis poder. O poder não é nosso, o poder não é da igreja. O poder é de Deus. O poder age através da igreja, é Deus agindo através. É o viés de transformação, de mudança. É a ação sobrenatural de Deus através de mim e de você, meu caro ouvinte. Então, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso aconteceu em Atos 2. Está lá o registro. E ser-me-eis testemunha. Então, recebe poder e testemunha, ou seja, prega o evangelho. Aonde? Na Judéia, em Jerusalém, em Samaria. Eles tinham dificuldade de ir a Samaria. E agora, com a ação sobrenatural, eles vão ter que entrar em Samaria para poder pregar, porque o judeu não se dá bem com o samaritano. E até os confins da terra, ou seja, outros povos, os gentios, que até aquele momento ali era considerado povos pagãos, que não podiam, teriam que se virar prosélito, se converter, como se fosse ali um apêndice. E agora eles são integrados através desse sobrenatural. E no empoderamento diz aqui, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome pegarão na serpente, expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Primeiro ponto, a origem do poder. O poder não é nosso. Segundo ponto, o propósito do poder é o sobrenatural. O poder é sobrenatural. E terceiro, a extensão do poder sobrenatural. Pregar, divulgar a Deus pelo viés do poder sobrenatural. Então, para a igreja, o autor diz, para a igreja nada deve ser mais natural do que o sobrenatural. É como respirar. Para a igreja, nada deve ser mais natural do que o sobrenatural. Então, o texto diz, ou não sabeis que sois corpo e templo do Espírito Santo. Isso é sobrenatural. Você e eu, nós precisamos ser preenchidos dessa verdade do Espírito Santo. Está em 1 Coríntios 6,19. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder, dínamos, de Deus. Romanos 1,16. O sobrenatural de Deus, a Shekinah de Deus na minha vida e na sua vida. Paulo fez distinção entre o homem natural e o homem sobrenatural. Nesse próximo slide, o sobrenatural de Deus, ele capacita o crente. Então, para viver neste mundo, ainda que você tenha um aporte da psicologia, da medicina, da ciência, mas o pecado, ele não pode ser vencido. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno.
e que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Então, para viver essa dimensão, não basta só a psicologia, a medicina e a ciência, mas precisa do sobrenatural que capacita o crente. E aí tem os agentes, do qual o primeiro é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Paulo diz, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Não é eu que posso, eu posso naquele, eu posso em Deus. Então, o poder não é meu, o sobrenatural é de Deus. E aqui diz, ora, para que possais andar dignamente. É impossível andar dignamente nesse mundo sem ser capacitado pelo Espírito Santo. Agradando-lhe em tudo. É impossível agradar a Deus na carne. Frutificando em toda boa obra. É impossível frutificar sem o Espírito Santo, sem a ação sobrenatural de Deus. Porque é Ele que nos linka com Deus. Ele é que nos dá acesso a Deus, como Adão tinha. Crescendo no conhecimento de Deus, Colossenses 1,11. Então, para crescer, para fazer boas obras, para agradar a Deus, para viver dignamente, é preciso do sobrenatural. Então, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, nesse senso, serão perseguidos. E aqui, finalizando, temos aí essa foto de Pedro, Isso é Pedro naquele momento da transfiguração, que aconteceu no monte, e Pedro, ele entra em êxtase, ele sequer, coitado, teve condições de contemplar a visão, ele entra em êxtase e ele começa a querer construir cabana. Então, mostra aí a intensidade desse evento, mas também um despreparo, falta de experiência. Então, aqui, vai alguns conselhos. O sobrenatural é algo que já está dizendo, é mais forte, é mais potente. Então, o que devo fazer? Como eu devo proceder? Me importar é o que sempre vem sendo ensinado e ensinai. Vem sendo ensinado. Leia a Bíblia, leia a palavra. O jejum, a oração. Mas não só ler a Bíblia, o jejum e a oração. Vigilância. Porque o sobrenatural é como se fosse algo volátil. E é preciso andar com Deus e ter intimidade. Porque a partir dessa vivência, assim, completinha, como eu falei aqui, você vai ter uma coisa chamada discernimento. Então, os antigos, como Gideão recebeu um anjo, está lá no capítulo 6, e o anjo aparece a Gideão e disse, muito bem, eu escolhi você, você vai livrar o meu povo, eu vou te usar para livrar o meu povo. E Gideão ficou assustado, disse, eu estou aqui malhando o trigo até num lugar inadequado, só para fugir dos midianitas e eu vou. Como é que vai ser isso? E o anjo começa a falar e ele diz assim, olha, ele fica assustado e aí ele começa a divagar. Como é que vai ser isso? Como é que eu posso fazer isso? Eu sou pequeno, tudo. O Senhor livrou o nosso povo através de mão forte, dos milagres que o Senhor fez e agora nós estamos aqui desamparados. Enfim, ele vai passar um tempo para crer naquilo. Então, não é de pronto que alguém aparece em nome de Deus, ou profetizando, ou falando coisas miraculosas, que a gente deve nos expor a algumas realidades espirituais que estão por aí. Ou alguém diz para você, eu tive uma percepção espiritual sobre você. Então, nós temos a vigilância, nós temos a oração e nós temos o discernimento. Gideão prossegue. O anjo percebe que ele está endurecido, eles passaram a tarde toda, já avança pelo final da tarde. E Gideão faz um banquete para o anjo. Quem sabe no coração dele ele estava pensando, se comer não é anjo. E o anjo do Senhor já sabia. E aí quando o cabrito está pronto, tem que pegar o cabrito, tem que tratar, tem que temperar, tem que aprontar para depois servir. Isso leva tempo. O anjo está lá esperando. Na hora de dizer assim, está aqui o banquete, coma, o anjo aí fez assim, bote ali em cima da penha. Agora pegue o caldo, joga em cima. Jogou em cima. O anjo tocou o cajado, pegou fogo, com a fumaça o anjo apareceu.
desapareceu. E para provar que a mensagem era da parte de Deus. Então, houve ali um momento de sondagem, de reconhecimento. Ele não foi logo aceitando, não, tudo bem, eu aceito, tchau, vou lá pegar as armas. Não, fez um reconhecimento. Ele ficou desconfiado. Ele viu, né? Tem um ditado que diz que o anjo, quando vê muita esmola, desconfia, ficou desconfiado. E ele fez prova. E o anjo, sabendo, não comeu mais. No outro, com o passar do tempo, diz que à noite, mais milagre, mais prova de Deus, e diz que ele orou a Deus e disse, Senhor, eu tenho aqui uma coisa simples, uma bola de lã, e eu vou pedir ao Senhor, que não me leve a mal, não, mas que o Senhor molhe essa lã nessa noite aqui, se o Senhor está falando comigo. E todos conhecem a história lá. E ele pediu para molhar a lã só e não molhar o terreno, depois pede para molhar o terreno e não molhar a lã. E aí sim ele aceita a proposta. Então, o que é que a gente pode tirar de lição? Que nem tudo é Deus. Né? Porque hoje todo mundo quer ser homem de Deus. Homem de Deus, homem de Deus. Essa palavra, esse termo homem de Deus está na Bíblia 11 vezes. 11 vezes. Então, ele fez prova. Então, Paulo diz para a gente provar os Espíritos, para saber se é de Deus. Então, isso tem que ser natural. Não é a desconfiança que vai fazer eu me livrar de alguma coisa, não. É o discernimento. O discernimento é mais completo. Não é desconfiança, não é fugindo, também não é enfrentando, não é se expondo, mas é estando vigilante e buscando o discernimento. E nesse próximo slide, já é o último slide, aqui diz, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, mais uma vez, fortalecido no sobrenatural de Deus, o poder de Deus, Efésios 6,10, onde ele usa ali a roupa de um soldado romano para estratificar, para especificar o escudo, a espada, o capacete, o sapato, o cinto, então a couraça, para falar para dar mais visibilidade de algo que é sobrenatural, de uma forma física. Veja só que tudo isso vai compor esse sobrenatural. Uma vez que estivermos convencidos de que o viver cristão normal é o sobrenatural, dobremos os joelhos em obediência à ordem de Jesus para orarmos a fim de sermos fortalecidos. O tempo já apressou e eu quero agradecer aos irmãos esses instantes que nós passamos juntos. E só para fechar aqui, eu quero contar uma experiência que uma irmã ela estava passando uma calamidade muito grande, passando fome. E ela vinha orando a Deus e pedindo a Deus que tivesse misericórdia, que fizesse um milagre, que fizesse algo sobrenatural na vida dela. E estava tendo um programa de rádio naquele lugar aí, naquela cidade que ela morava, e ela ligou para a rádio contando a história dela na esperança de que alguém ouvisse e a ajudasse. Não é que alguém ouviu, mas esse alguém que ouviu foi alguém maldoso. Um empresário que gostava de tirar sarro de crente, de cristão, chamou os seus empregados do seu grande mercado e encheu a carroceria da uma caminhonete só de saco de alimento. Saco de arroz, saco de feijão. E disse, olha, obviamente a irmã falou o endereço dela no rádio e ele pegou o endereço, deu a esses empregados e disse, ó, você leva essa compra aqui para ela e quando chegar lá, ela vai perguntar quem foi que mandou. E aí vocês dizem que foi o diabo que mandou. E aí a irmã ficou, eles ficaram assim, mas era o patrão que estava mandando, e aí botaram a mercadoria ali e foram lá levar na porta da irmãzinha que estava lá, pedindo a Deus um milagre, pedindo que fizesse algo, que resolvesse o probleminha dela, que ela estava passando até fome. De repente ela veio, chegando na porta dela, uma caminhonete cheia de alimento, ela abre a porta e os homens ficam olhando para ela, esperando perguntar, e aí eles foram descarregando os alimentos.
entrando porta dentro, botando saco disso, sabe daquilo, fardo de carne. E a irmãzinha começou a saltar e dar glória a Deus e a rodar, e aleluia, e eles esperando terminar, porque a pergunta dela seria a chave para eles não entregar o material, e sim levar de volta para o supermercado. Porque quando ela soubesse quem foi que mandou, na mentalidade deles, ela não ia aceitar. Terminou a carga toda e eles perguntaram para ela, a senhora não vai perguntar quem foi que mandou, não? E a irmãzinha, de olhos fechados, já estava suadinha, disse assim, meu amigo, quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, meus irmãos, nós precisamos estar firmes. Deixa que o sobrenatural Deus faz por mim e por você. Precisamos estar andando com Deus. Precisamos estar confiando, vivendo essa dimensão sobrenatural do qual Deus é o principal agente. E o resto, Deus, Ele fará por mim e por você. Eu quero agradecer, quero orar, já nesse instante, finalizando essa oportunidade. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu quero te dar graças por tudo. Muito obrigado, Senhor, por mais este momento da Escola Bíblica Dominical. Abençoa o pastor Heber, abençoa os colaboradores, abençoa a Letícia, abençoa os professores, abençoa esta igreja, abençoa os participantes e os que verão esta aula depois. No nome de Jesus. Muito obrigado e até a próxima aula.